30 de janeiro, de acordo com o calendário da Igreja. Os três hierarcas São Basílio Grande, São Gregório Teólogo e São João Crisóstomo. Cada um desses santos tem suas próprias festas. São Basílio Grande em 1º de janeiro, São Gregório Teólogo em 25 de janeiro e São João Crisóstomo em 27 de janeiro. Esta festa conjunta, em 30 de janeiro, foi instituída no 11º século durante o reino do imperador Alexio Comnenus. Em certo momento surgiu um debate com as pessoas se perguntando quem desses era o maior. Alguns diziam Basílio por sua pureza e coragem, outros Gregório por sua profundidade e altura de intelecto em teologia. Outros ainda diziam Crisóstomo por sua eloquência e claridade em explicar sobre a fé. Então alguns eram chamados de basilianos, outros gregorianos e os terceiros joanitas. Esse debate terminou por providência divina e para o benefício da Igreja, para uma glória ainda maior destes três santos. Bispo João de Ocaíta, 14 de junho, teve uma visão em um sonho. De primeiro, todos esses três santos apareceram separadamente, em grande glória e indescritível beleza. Depois disso, todos os três apareceram juntos. Eles disseram para ele: Como você vê, nós três somos um em Deus e não há nada contraditório em nós, e não há entre nós um primeiro ou segundo. Os santos também aconselharam o bispo João a escrever um serviço comum para eles, de uma forma a ordenar uma festa comum. Seguindo esta visão maravilhosa, o debate foi decidido dessa maneira. 30 de janeiro foi designado a ser uma festa comum desses três hierarcas. Os gregos consideram esta festa não apenas uma festa eclesiástica, mas o maior feriado escolar nacional. O padre mártir Hipólito, bispo de Roma. Hipólito sofreu pela fé durante o reino de Cláudio. Quando a Virgem Crista foi injustamente torturada por Cristo em Roma, São Hipólito intercedeu por ela ante os torturadores e os denunciou. Por conta deste protesto, Hipólito também foi trazido à corte e condenado, e após longas torturas ele foi sentenciado à morte. Eles amarraram suas pernas e mãos e o afogaram no mar. Junto de Hipólito e Crista, 20 outros mártires também sofreram. São Hipólito sofreu isso no ano de 269 d.C. O Santo Mártir Teófilo, o Novo. Como comandante do imperador Constantino e imperatriz Irene, Teófilo foi escravizado pelos Hagaritas e mantido em uma prisão por 4 anos. Quando ele recusou todos os avanços dos muçulmanos para abandonar a fé cristã, Teófilo foi decapitado no ano de 784 d.C. e tomou habitação no Senhor. São Pedro, tsar da Bulgária. São Pedro foi filho de Simeão, que foi grande admirador de São João de Hila. Ele ganhou independência para a Igreja Búlgara de Constantinopla e preservou a ortodoxia na Bulgária contra os bogomios. Depois de uma guerra mal sucedida contra os húngaros e russos, Pedro morreu em 967 d.C., aos 56 anos de idade. Hino do Louvor. Os três hierarcas, São Basílio, São Gregório e São Crisóstomo. Jejum e fé, Basílio. Teologia, Gregório. Atos de caridade, Crisóstomo. Bocas douradas, lábios de mel. Todos trabalhando uma única obra. 3 separadamente, 3 anjos. Todos os 3 juntos como Deus é um. Nenhum maioral, nenhum em segundo lugar. Na eternidade os 3 concordam. Invoca um e os 3 ajudam. Ofereces o hino a um e os 3 ouvem. Glorifica um e os 3 se alegram. 3 homens, uma integridade. 3 hierarcas, um ato só. 3 nomes, uma glória. De todos os 3, Cristo é a cabeça. Reflexão. Aqui está um exemplo de como imperadores procuram conselhos dos santos, como os santos desviam de vanidade e riquezas e como eles aconselham a imperadores. O tsar ortodoxo búlgaro, Pedro, saiu com sua comitiva para a montanha de Hila, movido por um desejo imenso de ver São João de Hila para benefício de sua instrução. O tsar mandou homens à sua frente para informar o santo de sua chegada, mas o santo não concordou em ver o tsar. O tsar tristemente mandou mais homens com comidas e uma grande quantidade de ouro junto a uma petição pedindo para o santo escrever algo para o aconselhar. João aceitou que era comestível, mas recusou o ouro, não querendo nem mesmo tocá-lo. Respondendo ao tsar: Se desejas o reino celeste, seja misericordioso com o Pai Celestial, não confie na injustiça e nem seja cobiçoso. Seja manso, quieto e acessível a todos. Não aceite elogios de seus nobres. Que seu manto púrpura radie com virtudes. Que a lembrança da morte nunca saia de sua alma. Humilhe-se ante aos pés da Igreja-mãe. Abaixe sua cabeça ante seus primos hierarcas, de maneira que o Rei dos Reis, vendo sua sinceridade, o recompense com bondades que nunca entraram no coração dos homens. O tsar, recebendo esta carta, a beijou e após isso, a lia com frequência. Contemplação.
Contemple o Senhor Jesus como amigo das crianças. Primeiro, como amigo dos anjos do céu que, como crianças, são inocentes, obedientes e sem paixões. Segundo, como amigo das pequenas crianças na terra, que fácil e de maneira simples acreditam em Deus. Terceiro, como amigo dos santos, que por trabalho e graça são purificados do pecado e se tornam inocentes como crianças. Homilia, sobre como homens precisam se tornar como crianças para se tornarem filhos de Deus. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. São Mateus 18:3. Assim diz o Senhor, e sua palavra é santa e verdadeira. Que tipo de vantagem têm as crianças sobre adultos? Eles têm 3 vantagens: na fé, na obediência e no perdão. A criança pede aos pais tudo o que quer e os pais respondem, e a criança acredita no pai. A criança obediente é seu pai e facilmente subordina sua vontade à vontade do pai. A criança perdoa facilmente. Mesmo provocando facilmente, ela perdoa com rapidez. Nosso Senhor requer de todos os homens essas 3 coisas: fé, obediência e perdão. Ele busca que todos os homens acreditem nele incondicionalmente, como uma criança acredita em seus pais, a ter uma obediência incondicional a ele, como uma criança tem para com o pai, e perdoar uns aos outros facilmente, não lembrar-se do mal e não pagar mal com o mal. Fé, obediência e perdão são as 3 principais características da alma de uma criança. Ainda mais, junto disso vem pureza e alegria. Uma criança não é gananciosa, uma criança não é cheia de luxúria, uma criança não é vangloriosa. A criança tem um olho intocado por vícios e uma alegria intocada por problemas. Ó irmãos, quem pode nos tornar novamente como crianças? Ninguém exceto Cristo. Ele pode nos fazer como crianças e nos ajudar a nascer de novo. Por seu exemplo, por seu ensinamento e pelo poder do seu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, perfeito em obediência e mansidão, eterna criança do Pai Celestial, ajuda-nos a nos tornar como crianças por fé em Ti, por obediência a Ti e por perdão uns aos outros.